Bom, sejam bem-vindos a mais um Criticast, né? E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Hugo, né? Que no Brasil foi traduzido para As Invenções de Hugo Cabret, né? E eu tô aqui com o Caio A, né? Com o Diego, dá um oi aí. Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que esteja assistindo agora o podcast. Saudações, turma! Bom, Hugo é um filme que foi lançado em 23 de novembro de 2011 nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil ele foi lançado no dia 17 de fevereiro de 2012. Filme dirigido pelo Martin Scorsese, né? Que fez várias adaptações e vários filmes muito conhecidos, incluindo O Lobo de Wall Street, enfim, tem uma série de filmes. E aí o autor dele é o Brian Selznick, né? Ele que é conhecido por várias ilustrações e em filmes em geral. Ele ilustrou os livros de Harry Potter, né? Uns livros muito conhecidos. Ele teve uma receita bastante considerável nos cinemas de 182 milhões de dólares, o que é algo bem, né, bem considerável. E é um filme que ele é uma aventura, um mistério, um drama, né? E ele é bastante interessante porque ele fala sobre cinema em geral, então é bem legal, né? Então, Principalmente agora pro tópico, agora que a gente tá falando sobre cinema. O filme é uma boa ironia, o filme falar sobre o cinema em si mesmo. isso é bem interessante. O Hugo, ele é um garoto de 12 anos e ele vive numa estação de trem na cidade de Paris no começo do século XX. O seu pai, ele é um relojoeiro, trabalhava no museu e morre pouco tempo depois de mostrar a Hugo a sua última descoberta, um autômato. O Hugo, ele faz uma amizade com uma jovem que tem uma chave que cabe no fecho existente desse autômato. E aí, o início de uma surpreendente aventura. Ele é um filme muito bom, né? Ele fala sobre cinema em geral, como já havia dito, e é bem interessante. Ele tem vários atores principais, o elenco dele é recheado de atores que são muito conhecidos, na verdade, né? Entre eles tem o Asa Butterfield, ele faz o próprio Hugo Cabret. Nem ele é conhecido por Sex Education, né? Enfim, talvez seja a série mais conhecida que ele fez. Ele ganhou também pelo filme Hugo, né? Ele ganhou o melhor jovem em cinema, né? Pelo Las Vegas Film Critics Society. É interessante isso porque, né? Enfim, foi um filme que deu bastante sucesso aí. Ele também tem o Ben Kingsley, né? Que fez o que ele fez aí? O Ben Kingsley, conhecido por alguns filmes, ele já interpretou no Uma Noite no Museu, na Ilha do Medo também. No terceiro filme do Homem de Ferro, como o Mandarim falso na verdade. E entre outros filmes de série, porque ele fez bastante filme sério, Ben Kingsley. E ele é bem... Na verdade, ele fez uma penca de filmes, digamos assim, né? Porque ele é bem antigo, né? Ele já tem lá seus bons anos. Bom, no filme também tem o ator Jude Law, que interpreta como o pai do Hugo. Ele já fez vários filmes como Sherlock Holmes, né, sendo o papel de Dr. Watson, Animais Fantásticos, sendo o Dumbledore, Capitão Marvel também. O filme também conta com atores como Christopher Lee, antigo ator do Drácula, né? E também faz papel como Saruman, o Senhor dos Anéis. E Evelyn McCrory, ela fez vários papéis já em Harry Potter, Peaky Blinders, Frankenstein. Outra atriz também que é muito conhecida no papel desse filme é a Chloe Grace Moretz também. Fez vários papéis, como na Vovózona 2, no primeiro e no segundo Kick-Ass, algumas participações no Diário de uma Banana, e foi a personagem principal em Carrie a Estranha também. Agora o último filme dela foi o Tom e Jerry. A Chloe, ela também foi indicada para vários e vários prêmios durante a carreira, né? Se a gente for pesquisar um pouco sobre ela, a gente vai ver uma página extensa sobre prêmios que ela foi indicada. E ela ganhou uma boa parte desses prêmios também, então é uma atriz que antes do Hugo ela já era bastante conhecida e fez bastante papéis depois do Hugo até hoje, né? Ela fez mesmo Tom e Jerry, que é um filme de 2021. Michael Stuhlbarg, ele já fez participações em Law and Order, e ele também fez participação no MIB 3, como... não me lembro o nome do personagem dele agora. É o Griffin. Nesse filme ele fez o René Tabar, né, que é um importante pro filme, né, ele que é o, digamos assim, o historiador dos filmes, né, e é interessante ver que é um elenco que mesmo, é um elenco que já havia muitos atores conhecidos e principalmente depois vários atores ficaram mais conhecidos ainda com vários outros trabalhos, né. Um ator que tu pode reconhecer nesse filme também é o Inspetor Gustave, interpretado pelo Sacha Cohen.
Ele é conhecido pelo ter feito o filme do Ditador, filme O Ditador, o nome do filme, e o primeiro e o segundo filme do Borá. Tem outros atores aí que são conhecidos, né? A Emily Mortimer, que é a Lisette, que é a vendedora de flores. A Frances Delatour, que é a Madame Emily, no filme, que também fez Harry Potter, muito conhecida como Madame Maxime, né? Ela que era a diretora da escola de magia Beauxbatons. O próprio diretor aparece no filme como fotógrafo, na cena que o George Méliès e a esposa dele estão na frente da casa de vidro que eles usam como estúdio. Aí o Scorsese aparece como fotógrafo. Bom, no filme a gente tem um segmento de história bastante interessante e a gente tem vários personagens, alguns com mais importância, outros com menos importância. O fato é que o personagem principal, né, o Cabret, ele talvez seja o personagem mais desenvolvido da história porque ele é o que aparece em 98% das cenas do filme. O que vocês acharam do personagem Hugo Cabret? O desenvolvimento dele eu achei bom o filme, na verdade. Eu gostei do filme. Nunca tinha conhecido ele, já tinha ouvido falar dele há muito tempo atrás, mas não conhecia muito bem. Esse filme eu já tinha visto ele há muito tempo atrás, mas como era mandinho na época, eu não tinha percebido um monte de pontos que ele apontava, que posteriormente a gente vai comentar mais no podcast. E hoje em dia eu achei que, tem que ver esse filme de novo, fiquei pensando, né? Mas sabe quando eu vi ele assim, eu comecei a gostar, eu comecei a ver muitas coisas interessantes que eu não tinha percebido. Muito pela caracterização de cada personagem, o que cada um quer passar com a história também. Eu acho muito interessante como o filme retrata a história do Hugo brevemente, mas que dá pra gente compreender muito, muito claramente, sabe? Né? O fato de que, por exemplo, a gente sabe que ele perde o pai. É uma cena muito curta, mas a gente consegue entender no filme, isso que eu achei muito legal isso, que a gente consegue entender o que o pai significava pra ele. É curto, mas a gente consegue entender isso aí. Sim, no início do filme a gente não tinha ideia de quem era o Hugo mesmo. A gente só via ele como uma criança que era órfão e vivia na estação de trem. Mas aí depois, com a história do pai, a gente consegue compreender qual é o objetivo dele na história do filme. E o próprio pai dele, ele não é um personagem que aparece muitas vezes na cena, mas ele é um personagem que a gente consegue entender a essência dele, né? Um relojoalheiro que trabalha com seu filho ali, muitas vezes junto do seu filho, e é interessante isso, porque a gente vê que eles têm uma conexão muito forte, né, de pai e filho. Ele foi extremamente necessário pro trama, né, porque com a morte dele, fez com que o Hugo fosse atrás pra resolver o enigma do robô, e que desse seguimento ao filme, né, que conhecesse os outros personagens, porque senão isso não teria acontecido, também. Isso mostra uma questão no cinema, que no cinema não necessariamente o personagem que aparece muitas vezes ele é tão importante assim pra série, né? Se a gente for parar pra analisar, tem vários personagens na estação de trem que aparecem muito mais que ele, tipo a Lisette, o Monsieur Frick, por exemplo, que aparece muito mais vezes. Eles não têm uma importância pra história principal, como tem o pai do Cabret, que aparece em poucos frames do filme. O pai ele não tem uma participação muito grande no filme, mas ele tem uma participação necessária. Eu acho que o tempo dele de tela no filme foi suficiente. Porque eu acho que a história perderia completamente sentido se o pai continuasse vivo. Ou se o pai continuasse mais tempo vivo, por exemplo. Isso é um ponto muito interessante do filme. E o filme só não se foca em um único objetivo, né? Em apenas consertar o robô, por exemplo. Porque senão acabaria o filme. Ele mostra muitos outros pontos da vida de outros personagens. São histórias até muitas vezes secundárias, mas que é interessante da gente falar. Por exemplo, eu falo o seguinte, o relacionamento por exemplo, da Madame Emily com o Monsieur Frick, por exemplo, é algo meio ali que tá solto no meio da história, tipo, não interage com o principal ali, com o Hugo, por exemplo, o Méliès e tal. Só que ele ainda assim é uma parte interessante da história, se a gente for analisar, né? Sim, são histórias secundárias acontecendo durante a história principal. E, bom, no filme a gente tem também o Georges Méliès, que também essa relação desses personagens que tu acabou de falar, acredito que, por mais que não seja tão importante, acho que são mais pra quebrar a cena, tipo, quebrar o gelo, assim, sabe? Porque... Dá um ar mais de comédia, assim, né? Muitas vezes. Dá um ar mais de comédia e de descontração, porque geralmente tá um clima mais pesado, assim, sabe? Com o Hugo querendo fazer as coisas e, tipo, por exemplo, quando o senhor aquele pega o caderno dele, sabe? É triste isso quando acontece. E quando aparece essa outra cena, assim, é mais pra dar uma descontraída, sabe? E depois voltar ao enredo principal.
Até porque se a gente for pegar o filme em geral, assim, ele é um filme relativamente triste, né? Porque é uma criança que perdeu seus pais, foi abandonado pelo tio, mostra muito da tristeza, né? da época também, mostra criança tudo passando fome, tendo que roubar a migalha pra poder sobreviver e as pessoas não entendendo isso, só dando bola, tipo, tá roubando, tu é ladrão, vai pra cadeia, tá ligado? Ele me roubou, né? Não pensa no ponto de vista, assim, do quão triste deveria ser pra aquela criança, né? Ter que brigar por migalhas de comida, enfim. Nessa questão também. Esse filme passa bem depois da Grande Guerra, então mostra bem essa parte das pessoas estando numa situação complicada nessa época. Depois da Grande Depressão, vários países sofreram com isso, então mostra bastante parte dessas pessoas essas crianças do filme que tem que viver na estação de trem. E além do próprio filme, o objetivo principal, lendo a sinopse, tu vê sobre o autômato que o pai do Hugo trouxe para eles poderem consertar. Só que a história não gira necessariamente em torno do autômato. O autômato, ele é o que vai dar o resto da história do filme. Isso é um ponto. O Hugo consegue consertar o autômato, mas a partir desse autômato ele consegue ver a outra parte da história. Esse talvez seja um dos pontos que eu mais fiquei feliz no filme, porque quando eu li a sinopse do filme e parecia que ele veio o trailer, parecia que ele girava muito na volta do autômato e seria só na volta dele. Quando começou eu também pensei que fosse. No momento que ele conseguiu consertar o robô e deu aquele desenho e tal, ele meio que abriu uma nova janela de oportunidades pro filme. Isso foi muito da hora, foi muito legal, porque por mais que parecesse que ia ser só na volta dele, não foi isso. Isso realmente foi algo muito interessante. Mostrou a vida de outro personagem, tipo, a vida inteira de outro personagem, né? Deu gancho pra poder isso acontecer, né? Sim, isso ajudou bastante. Dentre os personagens, a gente tem também o Georges Méliès, que é talvez também um dos personagens principais, né? O Méliès, que na verdade é uma cultura interessante, né? Um pouquinho de cultura inútil, como dizem, não tão inútil assim. É que ele existiu, né? É uma história... Não sei se a história é real, mas porém o Georges Méliès ele é conhecido como o pai do cinema. Sim. A história do Méliès é mais ou menos assim mesmo. Depois da Grande Guerra, ele sofreu com as crises que teve depois e acabou abandonando a prática do cinema, abandonando a arte do cinema. Pô, isso é muito legal, né? Porque imagina tu ver um filme desses e que tu espera uma coisa e do nada tu aprender vendo, né? Tipo, tu aprender sobre muito boa parte da história do cinema e como eram feitos os filmes, os efeitos sonoros especiais, né? Os primeiros dos primeiros, né? E tu nem imaginava que era assim. Aí depois tu vai pesquisar, pô, será que isso realmente aconteceu? Já te dá um gancho pra tu começar a pesquisar sobre o assunto, né? Méliès, como é chamado de Tio George, uma boa parte do filme. O filme mais conhecido dele, que esse filme do Cabrinho gira mais em torno, é o filme Viagem à Lua. Que o próprio autômato, Sim. ele desenha a cena principal do filme Viagem à Lua, que é o foguete batendo no olho da lua. E é nessa parte que gira em torno. Então esse filme acaba sendo importante, porque também é esse filme que traz o Méliès de volta à ativa no cinema. Esse filme, o Viagem à Lua, ele tem uma importância muito grande dentro do Hugo, do filme Hugo, né? Porque ele gira, por exemplo, várias vezes a gente vê o Hugo falando desse filme, antes do autômato até fazer o desenho. A gente vê o Hugo falando com a Isabelle, né? A gente vê ele falando sobre o filme, sobre o primeiro filme que o pai dele viu, que era esse filme do Méliès, né? Do Viagem à Lua. Na verdade, o autômato é do Méliès. O Méliès, ele era inventor, depois que ele virou cineasta. Sim, mas é o que eu digo assim, ó, por exemplo, esse filme é muito importante porque a gente já tem contato com ele desde antes do autômato desenhar. E no momento que o autômato desenha, né, a lua com o foguete no olho, a gente, como eu falei, ele abre uma nova perspectiva, né, pro filme em geral. Aí trazer essa ideia, então é interessante, não tinha parado pra pensar nisso. O pai do Hugo tinha trazido o autômato pra eles consertarem. E da mesma forma, o pai do Hugo e o próprio Hugo já tinham visto o filme Viagem à Lua. A ironia do filme é que o autômato também desenha esse mesmo filme. Aí o Hugo pensa que é uma mensagem do pai dele. E faz com que a gente pense que também é uma mensagem do pai dele. Porque até então a gente não sabia que o tio Jorge, como a gente era conhecido, era o Georges Méliès, o grande cineasta, né? Então a gente meio que fica no escuro, digamos assim. A gente não sabe quem é o tio Jorge, qual a importância que ele vai ter, a menos no momento que a gente descobre que ele era o pai do cinema, digamos assim, né? Pois é, porque gira bastante em torno disso no filme, que o tio George, ele é só um cara que trabalha numa loja de brinquedos ali, pra consertar brinquedo,
Parece um cara muito mal-humorado, inclusive, né? Um cara muito mal-humorado, e tu não pode mencionar nada relacionado a cinema sobre ele. Ele proíbe a sobrinha dele de ir no cinema. A sobrinha dele que tem um papel muito importante no cinema, né? A Isabelle Méliès, como é conhecido. Tem nesse filme ela tem um papel muito importante, porque meio que o Hugo tava ali naquela fase muito sozinho, ela é uma pessoa que ajuda muito ele nessa questão, e principalmente não só do autômato, né? Mas na questão sentimental do Hugo também, ela ajuda bastante, né? Sim. Porque foi ela que ajudou também pra ele conseguir, depois no final, conseguir uma família, né? Eles se aproximaram, pra ele conseguir contato também com o Georges Méliès. Uma parte, um personagem que eu achei muito legal, né? E aí, me julguem, eu não odiei ele. Foi o Inspetor Gustave. Eu acho que, assim, por mais que ele tenha momentos que tu possa odiar ele é um personagem que é outro que dá um pouco um tom de comédia no filme, em determinadas partes. Vocês não concordam? E por mais que não tenha tanta, dependendo, se a comédia não for necessário pra te suprir esse mau gosto que tu tem por ele inicialmente, por ele ser mais rígido com tudo e com todos, eu acho que o que mais quebra é quando ele prende a criança pra mandar ela pro orfanato e ele diz que ele faz menção a não precisar de pais, não precisar de coisas do tipo. Ou seja, fez referência que ele também foi pro orfanato, sabe? Então, provavelmente ele teve uma vida triste, assim. E ele teve que aceitar aquilo da forma que era, porque era o que tinha, sabe? Também, essa é uma questão importante, dele ter mencionado provavelmente ele não teve uma família, ou teve uma família ruim e foi abandonado, que no final do filme, quando ele tá segurando o Hugo, ele consegue ter a piedade o remorso de soltar ele, e ver que ele vai ter uma família, o Hugo vai ter uma família. Sim. De personagem é isso, a gente tem outros personagens ali como o Monsieur Labisse, né, que é o do Christopher Lee, que é o moço da biblioteca lá, que ele é importante em determinada parte do filme para eles conseguirem ler, né, o livro do Tabar e conhecer o Georges Méliès, né, e não o tio Jorge. Ele é um personagem realmente muito, muito importante nesse momento. O roteiro do filme, eu acho ele um roteiro muito bem feito, na verdade. Hugo tem um livro, né, que eu encontrei na internet, o livro Hugo. Agora eu não sei, me parece que este filme é uma adaptação cinematográfica ao livro. Então o roteiro dele é relativamente conhecido por algumas pessoas. Eu acho que ele é muito bem desenvolvido, assim, no o tempo que ele leva para as coisas acontecerem. Eu acho que é um filme bem equilibrado nessa questão. Vocês não concordam? Eu acho que não é um filme que se estende muito, não fica chato depois de um tempo. Porque tu não fica só numa história mesmo, aquilo que eu já tinha falado. Tu vai mudando a história e ela vai se transformando. E tudo no final tem uma ligação, né? Isso é que é interessante, porque não é aquele filme maçante que tu assiste meia hora e ele não sai do lugar, sabe? Mesmo que tenha momentos de drama, assim, ele não fica nessa questão. E ele não, como eu falei, não é maçante, ele desenvolve, ele tem um desenvolvimento contínuo. Ele não fica indo, voltando, dá um passo pra frente e dois pra trás, né? Ele tem um desenvolvimento muito interessante. E o filme ainda te cativa a curiosidade pra entender qual é a relação de tudo isso. Quem é que fez o autômato? Por que o autômato tinha desenhado isso daí? Por que tinha a assinatura do Georges Méliès no desenho do autômato? Então é isso. Isso é um detalhe muito bom. Que vai transformando o filme pra tu conseguir entender toda a história do filme. Que não é só o autômato, não é só a história do Hugo. Isso é uma coisa que o cinema... Isso é verdade. Essa é uma coisa que o cinema usa muito, né? Que é a questão de tu aguçar a curiosidade, né? Isso é uma parte do cinema que sempre é muito usual, porque não importa, tu tem que ter algo que te faça querer continuar assistindo o filme, assistir a série, enfim, né? Pois é, o clima ele tem um tema meio enigmático. Não sei se vocês acharam isso. Ah, sim, por várias partes. O tema dele, ele é... A gente não sabe exatamente o tema do filme quando a gente começa a assistir ele. Porque a gente pensa que é uma coisa, só que no final ele é completamente outra coisa, como a gente vinha falando, né? Sim. A gente não sabe quem é o Hugo direito, a gente só sabe que o Hugo, ele parece ser um ladrão no filme, que ele rouba peças, a gente não entende exatamente o porquê. Ele tá lá querendo consertar um robô que ele tem. Aí a gente vai aprendendo de onde é que saiu esse robô. Foi o pai dele que trouxe do museu. Mas por que ele quer tanto consertar esse robô? Porque o pai dele morreu e ele quer terminar isso pra lembrar do pai dele. Porque ele acredita Só que ele não conta isso pra ninguém, né? Ele não conta isso pra pra ninguém. Ele conta isso. Ele só pega as peças que ele precisa, até porque ele arruma o relógio, né? Que era o emprego do tio dele, mas
O tio dele morre de tanto beber, só que ele só fica sabendo várias semanas depois. É por isso que depois os caras vão lá em cima dele, mas inicialmente é o Hugo consertando os relógios, né? Já pegando as peças que precisa. Sim. Eu ia falar da parte do livro, era sobre o livro que o pai dele tinha deixado. Todos os desenhos e anotações que o pai dele tinha feito para consertar o autômato. Ele carrega esse livro com ele o tempo todo, até chegar na parte que ele rouba as peças da loja do tio George, até o tio George descobrir e pegar o caderno dele. Mas é isso que eu digo, é muito legal o modo com que o filme vai te impactando, né? Porque primeiro tu começa meio que subjugando o Hugo por ele ser um ladrão, como o Kaiowá falou. Mas depois de um tempo tu acaba tendo uma empatia muito grande pelo fato dele ter perdido o pai e daquele autômato ser a única lembrança que ele tem do pai. E a mesma coisa acontece com o George, né? A gente começa meio que não gostando dele porque ele, em tese, entre aspas, queimou o caderno. Enfim, e depois tu acaba tendo uma empatia muito grande também por ele, né? Por toda a história que ele viveu. Principalmente no final, quando ele conta a história dele, a história de vida dele, a gente começa a pender mais a um lado mais empático do que necessariamente pra julgar os personagens, né? O filme tem um aspecto interessante, porque de início tu não entende muito bem aonde é o filme. Tem uma cidade lá, mas você não consegue reconhecer direito porque não tem nenhuma característica maior. Mas Você perceber que é Paris quando aparece a Torre Eiffel. Mas a partir da trilha sonora também tu consegue reconhecer que está se passando na França o filme. E assim, essa questão de que a gente vai falar sobre o local onde passa e tal, o que vocês acham que é? É uma estação de trem que tem várias lojas ou é um shopping com uma estação de trem? Uma estação de trem com várias lojas. Eu sei, mas tipo assim, eu sei que é uma estação de trem com várias lojas. Vocês já pararam pra analisar a quantidade de coisas que tem naquela estação de trem? Eu não faço ideia de como que é uma estação de trem, porque... Mas vocês imaginem na época de hoje, assim, o metrô, por exemplo. Mas é que dependendo do lugar é comum. Aí aeroporto tem bastante coisa, por exemplo. Uma coisa parecida com o que tinha na estação de trem. Tinha bastante comércio lá. Sim, é isso que eu digo, tipo, mesmo sendo lá em 1930, é uma absurda quantidade de pessoas, né? Sim, mas é até interessante por isso, que já que é uma estação de trem, deve vir pessoas de outros lugares também, então eles já aproveitam e compram lá mesmo. Porque faz bastante sentido. E a gente vê várias partes do filme com aquela musiquinha que deve estar tocando de fundo do podcast agora, naquela musiquinha de Paris, né, que sempre nos remete à França, né? A gente vê essa musiquinha também no Remy lá do filme do rato que cozinha, que eu acabei esquecendo o nome agora. Ratatouille. O Ratatouille, exatamente. E eu não sei se vocês perceberam uma questão, mas normalmente as cores que são tratadas no filme, elas são cores demasiadamente frias, assim, são cores muitas vezes sem brilhos. Não sei se vocês pararam para analisar isso aí. Sim, isso demonstra expressivamente a pobreza e principalmente também a poluição da época. Também o filme ele se passa no inverno, porque tu vê boa parte do filme, todo o filme, ele é no frio. Todas as pessoas elas têm que estão bem vestidas porque está frio. Menos o Hugo, porque o Hugo ele vive na estação de trem e anda com uma bermuda. Pô, mas aí... não sente frio, né? Aí pra mim foi uma gafe do filme, sendo bem sincero, tá? Porque não tem como ele não estar com muito frio estando só de bermuda e uma camisetinha por cima, andando na neve, né? Assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho um indício de pobreza, né? Acho que eles fizeram de propósito isso. Enquanto o pessoal da riqueza lá tinha casacos e mantos e tudo que era de quente na época. Sim, cara, mas eu quero dizer o seguinte, como é que ele não demonstrava frio? Ele se acostumou com o frio, cara. Não é bem assim, né? Não é bem assim que a máfia funciona. É que eu não sei como é lá dentro da estação. Lá dentro da estação pode não ser tão frio. Mas tem várias cenas na rua, na sim, neve. Na rua. Sim, ele parava na rua. Mas ele não ficava tanto tempo na rua. Peitudo, pô. Ele não ficava tanto tempo assim na rua. E tu vê que na rua mesmo, na cena que ele tava na parte de fora da casa do tio George, que tava com frio. Mas assim, era um pior frio, que isso é uma questão muito importante, muito interessante, né? Momentos que tava quase que nevando e ele tava lá. Isso aí dá pra gente puxar um gatilho muito interessante, que é a roupa dos personagens, né? O figurino em geral. Como é bem feito, vocês não acharam isso? Sim. Sim, principalmente as cores, né?
cores mais vibrantes, que tem mais poder, por exemplo, com o poder de autoridade, o inspetor. vigilante aquele, o inspetor. Basicamente é tudo azul ele, né, pra demonstrar a autoridade, se destacando no meio da multidão. Sim. Pra mim é o As único. pessoas mais ricas, sempre geralmente de terno, muito bem vestidos, né, bem roupados. Pessoas de pobreza, como o Hugo, andando de bermudinha porque não tem roupa. Umas coisas assim. A gente vê a vendedora de flores, que não é... ela não significa ser, né, rica, então ela não é uma... Não é rica nem pobre. Ela é classe média, digamos assim, então ela não tá vestida igual, por exemplo, ao pessoal da padaria, enfim, mas também não tá vestida igual o Hugo, né? Eu acho que o figurino nos transpassa muito 1930, 1920, assim, sabe? Todos os filmes que acontecem nessas épocas, elas têm figurinos muito próximos a isso. A gente vê, por exemplo, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald mesmo, o filme que se passa em 1927, o figurino é muito parecido com o Hugo, com o filme do Hugo. A gente vê vários filmes de época, e isso eu acho que é uma questão meio óbvia até, né? Porque é o jeito que eles se vestiam naquela época, né? Sim. Jeito de falar também, provavelmente. Não, o jeito de falar é porque eles são franceses, né? É o jeito que eles... Assim... Sim, mas a França da época, né? Provavelmente. É que a gente viu a versão dublada, então fica meio difícil a gente notar os sotaques, né? Tu vê que quando ele vai conversar... Tu vê quando o inspetor vai conversar com a mulher aquela das flores, ele tenta se falar todo coloquial, né? Isso qualquer língua. Até essa parte a gente não comentou sobre esse pequeno romance que só apareceu mais pro final, né? Do inspetor e da floreira. É aquela questão assim, é outra história secundária. É uma história secundária que tu acaba te envolvendo e, de certa forma, torcendo pelo casal em determinadas situações, né? Porque a gente vê... Eu acho que tem uma cena emblemática, na verdade, que quando o inspetor tá segurando o Hugo, no final... Não sei se vocês não analisaram, que ele dá uma olhada pra vendedora de flores e vê a vendedora de flores com uma cara bem, tipo assim, solta ele, sabe? E meio que parece que Será que ele soltou o Hugo porque ele queria se achar bem pra ela ou porque ele sentiu a humildade da criança? Esse é o bom ponto. Acho que pode ser os dois. É um pouco dos dois, só que tipo assim... Mais ela do que... Mas o filme transpassa isso. Ele tá virando assim pra ser uma boa pessoa, daqui a pouco, pá. Ele olha pra ela. E no momento que ele olha pra ela, ele solta o Hugo, sabe? É uma questão... Parece que o filme quis dizer isso. É que é o trabalho dele, né, cara? É que também é o trabalho dele isso. Ele foi instruído a fazer isso. Se ele não fizer... Se ele não for do jeito que ele é, a outra pessoa vai ser, sabe? Então ele tá basicamente ganhando... Não, com certeza, mas esse é só um detalhezinho, assim, mínimo, né? E ele também foi num orfanato, né? Ele não tem tanto acesso ao emocional também. Tu percebe que ele tem muita dificuldade de falar com ela, sabe? Ele é bem antissocial, digamos assim, né? Eu quero agora saber qual é a opinião final de vocês. Qual a crítica de vocês pro filme, o que vocês acharam e o que vocês pensaram sobre o filme em geral. Eu não conheço tanto sobre toda a história do George Méliès, mas pelo filme, e dando uma pesquisada sobre isso, parece que o filme conseguiu representar bem a história dele, sobre toda a parte dele, que ele era... Eu não sei dizer direito, ele fazia truques de mágica também, ele fazia apresentações com truques de mágica, para depois ele conhecer o cinema e também acreditar que o cinema também é um tipo de mágica, uma caixa que exibe imagens na tela, imagens com som, e aí ele também começa a se tornar um cineasta conhecido, que também influenciou muito na história do cinema que a gente conhece hoje em dia, para até chegar no declive dele por conta da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Depois disso ele entra alguma depressão, por exemplo, queima todos os filmes dele, acaba perdendo todos os filmes dele por conta disso, por causa da crise. Pois é, ele destrói tudo. Ele entra num limbo muito grande, né, nesse momento, assim, ele entra num limbo de muita tristeza, e eu acho que, pra mim, o filme é muito bom, tá, de verdade, a minha opinião geral, assim, é que o filme é muito bom,
Eu acho que ele traz pontos importantes, né? E a gente conhece, eu acho que a gente aprende muito, como o Diego falou, sobre o cinema, sobre a história do cinema, sobre como o cinema surgiu. Porque hoje o cinema, ele é muito cultural, assim, pra gente, né? É algo que tá enraizado na nossa cultura. E a gente aprender da onde surgiu através do cinema é mais legal ainda, né? Vendo como aconteceu. Pra mim, a parte, é bem como vocês falaram, o mais legal, assim, do filme é esse aprendizado que a gente tem. É que quando começa a se lembrar dos filmes, como eram feitos os filmes, que isso eu acho muito legal, como é feito tal coisa, pra mim é incrível. E só usando a história do Hugo, assim, como gancho, sabe? Só pra, vai ter um filme, mas o principal é mostrar como é feito o filme, os filmes, né? Mostrar a história do cara. Eu, por mim, não me apeguei tanto à história do Hugo em si, mas sim mais a do Méliès. E vocês viram como era trabalhoso, mais trabalhoso ainda fazer um filme naquela época? Claro, porque não tinha porque tinha que gravar, tinha que nem nada. Ver os frames ali nas fitilhas Eles de pintavam filme, as cenas. Pintar as cenas, exatamente, era bem, bem, bem complexo. Hoje os caras gravam numa qualidade absurda de imagem, né? Bota num editor de vídeo aí e fazem filmes com efeitos especiais absurdos. A gente vê vários filmes aí com efeitos especiais inimagináveis, futurísticos, não né? Não que seja fácil, mas... Não é fácil, né? Não é fácil, mas é muito mais fácil, dá pra fazer, naquela época não tinha como fazer. Hoje em dia os filmes, eles têm essa questão, ele aparece bem na história do filme Hugo Cabret, que eles tinham que usar muito efeito prático pra conseguir passar a ideia do filme. Várias cenas que ele tinha que simplesmente parar o filme, cortar esse frame e já colocar o outro na cena pra fazer o efeito. Hoje em dia utiliza muito 3D, essas coisas assim pra fazer. Não que seja ruim ou errado, mas às vezes o efeito prático acaba sendo melhor porque ele consegue passar mais a ideia realista mesmo do filme. É que assim, a tecnologia avançou muito, né, nessa questão de filmes como naquela época. A gente vê, por exemplo, e aí é um detalhe interessante, não sei se vocês sabiam, mas no Velozes e Furiosos 7, o Paul Walker, ele morreu na metade das gravações, né, quando ele teve aquele acidente trágico. E o personagem dele, né, foi criado a parte final do filme numa modelagem 3D, né, isso é muito legal, isso aí, a gente vê como o cinema evoluiu, e a gente, principalmente partindo do ponto de vista da onde ele surgiu, né, que a gente consegue aprender isso no Cabret. Acho que foi o irmão dele que assumiu o papel e os caras renderizaram o rosto do Brian nele pra fazer os... Isso é muito legal, muito legal. Vocês gostaram do filme? Que nota vocês dariam de 0 a 10? Acho que eu daria um 8,5 de boa, cara. Não, é um filme que eu provavelmente assistiria de novo. Eu concordo completamente com o Diego. É um filme muito bom? É um filme que eu recomendaria pra alguém assistir? Mas não é um filme que nossa, está dando na televisão e eu vou querer muito parar pra assistir, né? É aquele filme que tu assiste, tu acaba, né, entendendo o ponto de vista dele, tu meio que consegue ver assim e tá muito legal, provavelmente nunca mais vou ver ele. Eu tô em meados de 8, porque somente apenas pela história do cinema, que é o que pra mim o mais legal no filme. Eu gostei muito da vida e obra do Hugo, digamos assim. Da ideia de ele perder o pai, aí ele perde o tio e ele ganha uma família. Cara, que história legal, né? É legal, mas... Vocês não acham isso um ponto interessante do filme? É genérico, tá ligado? Tipo, é genérico, é bem genérico. Coisinha assim no filme, já vi em vários lugares. A história do cinema, por exemplo, nunca tinha visto, sabe? Um filme que envolvesse um enredo e... É até interessante isso tu rever, que a gente não está falando tanto da história do Hugo. A história do Hugo serve pra chegar na história do Méliès. E até o título do Brasil não faz tanto sentido, a invenção de Hugo Cabret, porque o Hugo ele acabou não inventando nada. Tecnicamente é verdade. Só que o brasileiro ele tem a famosa ideia de traduzir umas coisas que não fazem muito sentido, né? A gente já viu várias... Enfim, não vou dar ideias aí, né? Várias vezes que as traduções foram péssimas. Ainda se fossem as invenções de Cabret,
faria um pouco mais de sentido. Porque Ou se o personagem do Jude Law Ou se ainda o título é do o filme Cabré. fosse Hugo Cabré só, ainda seria melhor. Porque, tá certo, só Hugo pode ser um pouco complicado da bilheteria no Brasil. No Brasil não faz muito sentido, né? Mas agora, as invenções, não é nem questão assim, ó, não é que ele inventou uma coisa, eles botaram no plural, ele não inventou nada. Não é essa a questão. A invenção de Hugo Cabré, como se ele tivesse inventado o autômato, que não foi nem ele, nem o pai dele, tá ligado? Foi o Méliès, tudo em torno do Méliès. Parece que é essa a ideia que o filme traz, que ele que fez o autômato, mas não foi ele que fez. Ele consertou o autômato, mas não foi ele que fez. E ele não consertou sozinho também, né? Ele consertou porque tinha o pai. Nossa, que horror, né? Parece que a criança simplesmente não serviu pra nada ligado? No filme. Não, ele teve seu papel muito importante, na verdade ele é o personagem principal do filme, né? Mas, porque tudo gira em torno dele, é o Sedex que chega, de certa forma, tudo acontece porque existe ele. Pode cortar um monte de parte. Mas enfim, acho que era isso, né? Acho que conseguimos conversar um pouco sobre as invenções de Hugo Cabré, né? As invenções do cara que nada inventou. Obrigado por acompanhar, quem acompanhou até o final, né? E esperamos vocês em uma próxima oportunidade. Um abraço, tchau, Kaiowá, tchau, Diego, até a próxima. Deu. Até mais. Um abraço. Até mais, falou.